O que é discipulado? Discipulado é o processo de se cuidar de alguém, investir em uma pessoa com conhecimento, experiência e suporte, para que ela seja vencedora em Jesus. Amém? Jesus usou esse método investindo nos seus 12 discípulos, em 12 homens. Ele transferiu para eles os seus valores, o seu conhecimento e a graça. Esse processo, amém? Nós somos discípulos, mas também somos discipuladores. E o que um discipulador e um discípulo faz? O que eles fazem? O discipulador é aquele que serve, é aquele que capacita o discípulo. Ao entender que o discipulador está ajudando, e o discipulado, aquele que é discipulado, ele vai corresponder ao discipulador. Ele vai entender que tudo aquilo que o discipulador está passando para ele é importante. Então, ele abençoa o discipulador com o seu jeito, com os seus talentos, com a sua capacidade, obedecendo a sua liderança. Então, é uma troca de bênçãos. Discipulador e discípulo é uma troca de bênçãos. Amém? Então, é importante ressaltar que a verdadeira medida da liderança cristã, discipuladora, começa com uma submissão a Deus. Temos que ser submissos ao Senhor. Nós vimos um testemunho tremendo e a gente tem que sempre voltar a isso. O muçulmano, quando converte, conversando com eles, a pessoa, ela já espera essa mudança, ela sabe que se converteu à transformação de vida. E nós precisamos do discipulador para que haja essa transformação de vida em nós. Porque muitas vezes nós nos convertemos, mas não sabemos como caminhar no meio cristão. Não sabemos como estudar a palavra. A história desse discípulo começou com um grande problema na vida do povo de Israel. Vamos compartilhar sobre um grande líder que teve um grande mentor. Em determinado momento da vida de ambos, esse discípulo se levantou contra todos, como esse rapaz aí, né? Ele e mais 3, incluindo seu discipulador, ficaram do lado da palavra de Deus. Creram na promessa, enquanto todo o resto duvidou. Vocês já estão imaginando quem é esse líder? Vocês conseguem imaginar? Tem alguém aqui que já tem uma opinião sobre que líder que nós estamos falando? Alguém? Não? Vou falar mais um pouquinho. Eles estavam vivendo um momento de grandes expectativas em relação ao maior milagre que eles esperavam na época, após a saída do Egito, que era chegar à terra prometida, onde eles seriam constituídos nação. Já sabem de quem que eu estou falando? Alguém já sabe? De quem? Moisés. Quem acha que é Moisés, levanta a mão. Ok. Qual o outro que vocês falaram? Quem acha que é Josué, levanta a mão. Nossa, tá aí. Realmente Moisés ganhou, né? Mas é Josué mesmo, gente. Quem falou Josué é Josué. O discipulador, Moisés. O discipulado, Josué. É sobre ele que nós vamos falar. Um jovem humilde, que se transformou em um grande discípulo, tornando-se um líder do povo de Israel. Há crescimento, de cura, de edificação, que todo filho de Deus necessita. Todos nós precisamos, todos nós necessitamos. Josué não nasceu discípulo, ele foi preparado. Ele não nasceu um líder, ele foi preparado. Quando Jesus viu Pedro, ele não viu o que era
ele naquele momento, mas o que ele poderia ser um dia. Na sua vida, como na vida de Pedro, como na vida de Josué, existe um tremendo potencial. Permita ser discipulado por um discipulador e por Deus. Permita, se dê de presente isso. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo 24, porque nós vamos ver esse processo na vida de Josué. Êxodo 24, nós vamos ler do 12 ao 18. Amém? Disse o Senhor a Moisés: suba a mim ao monte e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Um parênteses. Olha que interessante o que Moisés diz aqui. Esperem-nos aqui. A glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Quantos dias Moisés permaneceu no monte? Nesse texto, nós vemos que o monte é um lugar de encontro com Deus. É um lugar que você sai, que você se separa para estar com Deus. O monte pode ser o seu quarto. O monte pode ser um monte. O monte pode ser um lugar que você sai para estar com Ele. Somente com Ele. Não deixando que nada impeça o seu relacionamento com Ele. Desligando de tudo, de qualquer coisa que possa te impedir de estar com Ele. Então o monte é um lugar de comunhão. É um lugar de instrução. É um lugar de discipulado, de revelação da glória de Deus. Queridos, quando Moisés subiu, ele chamou alguém para subir com ele. Ele chamou Josué. Com certeza, Josué estava ali maravilhado, observando aquele momento, observando aquela nuvem, observando tudo aquilo. Porque ele era discipulado por Moisés. Ele era o auxiliar de Moisés. Ele estava junto com Moisés. Como os discípulos de Jesus, eles eram auxiliares de Jesus. Ele era uma pessoa de confiança de Moisés. Então ele estava recebendo tudo ali naquele momento. Ele subiu com Moisés. Pois nós vemos que no versículo 14 disse que 25 a 31, nós vemos Deus ali passando todas as orientações para Moisés. Tudo Deus foi passando para ele lá nos mínimos detalhes. Por isso que ele ficou lá 40 dias e 40 noites. Foi passado detalhe por detalhe. Como ofertar para o santuário, para o tabernáculo, como que ia ser feito o tabernáculo, as leis, tudo Deus foi passando ali para ele. E Deus falou para ele, olha, para ele fazer uma oferta, né, porque eles iriam construir um tabernáculo para o Senhor. E o Senhor iria então habitar no meio deles. O Senhor já não precisaria estar no monte para que Josué subisse e falasse, mas Deus já queria estar no meio do povo. Deus estava ali preparando esse momento aqui. Queridos, vocês conseguem parar e perceber que Deus mora no nosso meio, porque o Espírito Santo habita em nós. Hoje, o templo não é mais um tabernáculo, não é mais o templo de Israel. O templo é você e eu.
Ele foi se aproximando gradativamente do seu povo. Deus, então, quando vê tudo aquilo, ele diz para Moisés: desce do monte imediatamente, porque o povo se corrompeu. Algo importante que nós vamos verificar em Êxodo 32:17. Confirmando mais uma vez que Josué estava junto com o Senhor. Eles descem, eles estão descendo o monte. E aí no 17, Êxodo 32:17, Josué diz: quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Ele ficou assustado. Há barulho de guerra no acampamento. Então nós percebemos aqui que Josué não estava no meio do povo, pois ele não sabia o que estava acontecendo. Mais um motivo para entendermos que ele estava no monte, junto com Moisés. Por isso Deus chama Moisés e Deus fala somente com Josué. Gente, vocês conseguem imaginar Josué? Ele viu, ele sentiu parte do que Moisés viu e sentiu, pois estava próximo de Moisés. Por isso que Deus o chamou. No versículo 15 diz assim: quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. Então todo o monte ficou coberto. E Josué estava ali, vendo aquilo e sentindo. Gente, imagina, sentindo aquela presença maravilhosa do Senhor. No 16 diz assim: e a glória do Senhor. Josué ficou esperando Moisés. Quantos dias? 40 dias, 40 noites. Você consegue pensar sobre isso? Por ele estar com o seu mentor Moisés, ele se livrou do mal. Ele não estava no meio daquela bagunça. Ele foi totalmente libertado daquele momento. Ele foi abençoado com certeza espiritualmente, pois ficou aguardando Deus conversar com Moisés. Ele vivenciou tudo isso. Ele pôde ver a glória de Deus de onde estava, ao aguardar Moisés, enquanto os outros se contaminaram com o mundo. No discipulado, nós aproximamos mais de Deus e somos protegidos da contaminação do mundo. Quando nós estamos andando juntos, um com o outro, a gente se protege, a gente se guarda, a gente se livra de ciladas do inimigo. Porque nós buscamos conselhos, nós não precipitamos em atitudes que vão nos levar cada vez mais para longe do Senhor. Nós buscamos estar mais perto. Um outro momento importante na vida de Josué foi em Êxodo 17, do 8 ao 11. Essas passagens que nós estamos lendo são passagens que mostram a formação de Josué, como um discípulo ainda. Sucedeu que os amalequitas, Êxodo 17, do 8 a 11. Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Queridos, olha que interessante. Um discipulador jamais vai colocar um discípulo para estar liderando uma equipe em uma batalha. Era uma batalha muito importante. Moisés já estava vendo em Josué os seus valores. Já estava vendo nele as suas qualidades, o seu potencial. Moisés já havia e já tinha confiança na liderança de Josué, porque colocou ele na liderança de uma guerra, de uma batalha.
Moisés já percebia a sua coragem, a força dele, a determinação dele, o foco, a intimidade dele, o temor dele com o Senhor. Porque senão ele não colocaria na frente das tropas dos hebreus. Quando Josué saiu do Egito, ele já tinha mais de 40 anos de idade. Por isso, alguns estudiosos, eles consideram a possibilidade dele ter sido treinado militarmente pelo exército de Faraó. Então, ele já tinha um certo preparo. Olha as qualidades daquilo que Moisés está observando nele. Josué, então, por ter um mentor, um discipulador, ele presenciou momentos que outros não presenciaram. Eu imagino Moisés, na hora que saiu, né? Ficou aquele tempo todo conversando com Deus. Eu acredito que eles nem perceberam o tempo, porque eles foram sustentados por Deus. Mas eu imagino a alegria de Moisés de sair daquele momento e encontrar com Josué, e os dois começarem a descer o monte. Imagina a alegria deles compartilhando, e Moisés mostrando para ele a tábua da lei, falando: olha, foi o próprio Deus que escreveu aqui, olha. E Josué ali: nossa, deixa eu ver, passar a mão, e sentir ali que Deus escreveu com o próprio dedo ali as leis. Então eu fico imaginando o que Josué vivenciou nesse momento. Nenhum mais vivenciou isso. E ele só vivenciou porque ele era um discípulo e estava sendo discipulado. Josué presenciou a autoridade de Moisés em conduzir o povo em retidão. Ele viu o rosto resplandecente de Moisés quando desceu do monte pela segunda vez. Ele viu todos os milagres que aconteceram no Egito. E todas as coisas que aconteceram no deserto. Os milagres nos desertos. As mortes nos desertos. Ele presenciou tudo. Ele presenciou como Deus estava guiando Moisés. E quando Deus pede para Moisés enviar os 12 para espiar a terra de Canaã, quem estava entre os 12? Josué. Josué. E quando eles voltam, os 12, apenas Josué e Calebe se levantaram contra os outros 10. Deus, antes de enviá-los, deu um direcionamento para Moisés e disse: esta é a terra que eu vou dar a vocês. Vão espiar, mande espias para olhar. Mas Deus deu uma palavra: esta terra darei a vocês. Josué e Calebe guardaram a palavra de Deus. Muitas vezes, queridos, nós não valorizamos a palavra de Deus. Nós valorizamos o que o homem fala. Mas nós não temos que ouvir o que o homem está dizendo. Nós temos que conhecer esta palavra, porque ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Da mesma forma que Moisés subiu ao monte para ouvir Deus falando com ele, basta você ir para o seu monte e abrir a palavra de Deus, e você vai ouvi-lo falar com você. Ele continua falando conosco. Ele continua habitando entre seu povo. Ele continua protegendo e amando o seu povo. Quando eles se levantaram e falaram que a terra era cheia de gigantes, que eles iam acabar com eles, Josué e Calebe falaram: não, não é assim. Nós podemos sim, Deus nos mostrou, Deus nos falou. Mas mesmo assim, eles não acreditaram. E somente 4 mantiveram firmes na palavra do Senhor: Moisés, Arão, Calebe e Josué.
acreditando em Deus. Ele teve que ficar 40 anos no deserto, devido aos demais que não creram em Deus. Moisés também podia ter falado isso, mas nenhum deles fizeram isso. Eles pagaram o preço. Eles tiveram que ficar ali junto. Queridos, algo que é importante quando nós lemos é que Josué e Caleb, eles lutaram. Eles falaram. Mas quando eles viram que não adiantava mais, eles se aquietaram e só confiaram em Deus. Deus deu uma promessa para mim. Pode ser que eles não entrem, mas eu vou entrar na terra prometida. Porque Ele deu essa promessa e eu creio nisso. Queridos, nós não temos que olhar para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós só temos que olhar para frente, para Jesus, o consumador da nossa fé. Nós não temos que olhar o que os nossos irmãos estão dizendo, estão falando, que caminho que eles estão indo. Nós podemos alertar. Irmão, preste atenção, saia desse caminho que você está, volte para o caminho do Senhor. Mas nós devemos permanecer em retidão, olhando com os nossos olhos para o Senhor, olhando para o que a palavra nos orienta a fazer. Amém? Vejamos o que Josué, como um discípulo fiel, o que ele recebeu do Senhor. Eu gostaria que vocês abrissem lá em Deuteronômio 31. E nós vamos ler do 1 ao 8. Porque nós estamos falando a palavra do Senhor. E se eu falar algo contrário à palavra do Senhor, vocês podem levantar a mão, pode vir aqui e falar, pastor, o que você está falando não está de acordo com a palavra. Amém? Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel. Estou com 100 e virá com eles, como fez com Seom e Og. Vou falar aqui, ó, tá? Eu estou representando vocês, amém? Eu estou representando todo cristão. Então, o Espírito Santo está onde? Aqui. Eu estou andando. Eu vim para cá agora. Aonde está o Espírito Santo? É verdade? Ele está aqui? Ele está aí? Ele está aí? Ele está aí atrás? Ele está com vocês? É verdade isso? Não é mentira? Vocês acreditam nisso? Todo mundo acredita? O que o Senhor está falando aqui conosco então? Seja forte, corajoso, pois você irá com este povo. Não, vamos ler aqui em cima primeiro. Seja forte e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles. Por causa deles quem? Quem são os nossos inimigos hoje? Os nossos inimigos, quem são? São tantos. Problemas, qualquer tipo de problema que eu ou você estejamos enfrentando. Os nossos olhos não podem estar nos problemas. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Porque o Senhor está dizendo para nós, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Aleluia! O Senhor jamais vai nos abandonar. Somos nós. Aleluia. Somos nós que nos afastamos do Senhor. Ele jamais se afasta do seu filho. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. A formação de Josué durou anos com Moisés. E ele se submeteu com paciência,
com integridade, com fidelidade ao líder que Deus o havia posto. Quantos se revoltaram? Quantos se revoltaram contra Moisés? Se levantaram contra ele durante a caminhada? Quantos? Mas ele permaneceu do lado do seu discipulador. Ele aprendendo e absorvendo cada vez mais sobre Deus. Sobre tudo que Deus estava ensinando. A influência de Josué cresceu por causa do tempo. O sucessor de Moisés. Agora o próprio Deus falaria diretamente com ele. E nós vemos isso mais tarde. Logo depois da morte de Moisés, Deus novamente, do 1 ao 9. Josué então, queridos, ele foi honrado, exaltado entre todos de Israel na conquista da terra prometida por Deus. De todos os israelitas que partiram no Egito com Moisés, somente Josué e Calebe e aqueles que tinham menos de 20 anos de idade receberam a permissão de Deus para entrar em Canaã. Isso a gente pode ver no livro de Números, no livro de Deuteronômio. Concluindo, queridos, verificamos que através de Josué fica confirmado que discípulos são feitos. Eles não nascem prontos. Ele foi feito, forjado através do seu discipulador Moisés. Com Josué nós aprendemos a nos tornar em um bom discípulo. Josué pôde ver o poder de Deus, desde o Egito, passando pelo período do deserto, até chegar finalmente na terra prometida em Canaã. A história de Josué e o seu exemplo como discípulo, temente a Deus, certamente nos ensina muitas lições. E algumas das quais eu quero destacar como aprendizado para sermos bons discípulos. Primeiro, Josué soube ser um excelente discípulo, sendo paciente, obediente, quando esteve sob o comando de Moisés. Um exemplo foi quando ele esperou os 40 dias. Ele ficou ali firme. E tudo que Moisés pedia para ele fazer, ele era obediente, ele era paciente. 2, Josué possuía todas as qualidades de um verdadeiro discípulo. Ele tinha fé, ele foi um crente enfático, veemente, exortou o povo a ir em frente para entrar na terra de Canaã. Ele foi corajoso, ele foi um observador, ele observava o seu líder. Ele foi paciente, ele foi íntegro, ele foi obediente a Deus e ao seu líder. Terceiro, coragem era uma marca constante em sua vida. Josué foi corajoso desde a sua juventude. Ainda no início da peregrinação de Israel, pelo deserto, até as grandes batalhas lideradas por ele em Canaã. Para tudo que vamos fazer, queridos, nós precisamos de coragem. E hoje, mais do que nunca, precisamos de coragem para pregar o nome do Senhor. Precisamos ser firmes como cristãos autênticos. Porque a maioria de nós estamos acomodados. Estamos acovardados. Com a nossa boca fechada. Simplesmente participamos do culto. Mas nós não pregamos o Cristo que nós temos em nós. Nós não pregamos o Espírito Santo que habita em nós. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos abrir a nossa boca. Ele estava sempre atento às ordens de Deus e as obedecia. Nós precisamos observar mais as Escrituras e obedecê-la. Ele tinha consigo a nítida certeza de que seu sucesso na liderança daquele povo dependia completamente de sua obediência ao Senhor, pois soube observar isso em um líder, em Moisés. Por mais inusitada que parecesse, Josué nunca questionou as ordens dadas por Deus,
através de Moisés. Ele nunca questionou. Josué foi um homem completamente devotado à lei de Deus. A palavra do Senhor era o que preenchia sua mente e coração. Queridos, nós temos que todos os dias fazer uma autoavaliação. O que tem preenchido a nossa mente? O que tem ocupado a nossa mente? A palavra de Deus ou outras coisas? Quais são os pensamentos que têm te norteado? Quais são os pensamentos que têm norteado cada um de nós? A palavra. Nós precisamos ter a palavra. A história de Josué é linda, maravilhosa. E se você percebeu que alguns itens precisam ser melhores, vai ser um discípulo. Vai ser discipulado por alguém. Busque uma célula. Se você ficaram parados, a partir do momento que eles foram tocados, eles começaram a fazer algo. Nós tivemos um testemunho aqui de um muçulmano que se converteu. E ele continuou com todas as dificuldades, sendo ameaçado de morte, tendo seus filhos sendo raptados pelos seus familiares, não podendo ter mais contato com os seus filhos. Ele não parou de pregar o evangelho. Será que Jesus precisa ainda mais chegar até você e falar o que está faltando a você? Lá eu precisei parecer por ele, porque a Bíblia é proibida. Não tem como chegar até eles. Agora, por que você está calado? Por que você está acovardado? Por que você está no banco? Por que você não prega a palavra? Por que você não compartilha a palavra? Queridos, você não está sozinho. Você não vai falar da palavra sozinho. A autoridade quem vai te dar é o Senhor Jesus. Quando você abrir a sua boca, não será você falando, mas será o próprio Deus através de você. Quem tem interesse nisso não é nós. Nós somos apenas instrumentos do Senhor. Mas quem tem maior interesse é o Senhor Jesus. Por isso Ele deixou o Espírito Santo em você. Por isso Ele deixou o Espírito Santo em nós. Aonde você estiver, fale do amor de Deus. Fale da transformação na sua vida. Dê testemunho da sua vida aonde você estiver. Eu quero pedir aos diáconos para servirem a ceia. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós estivermos adorando o Senhor, eu quero que você esteja falando com o Pai. E se você está parado, se você está inerte, se você não tem pregado, não tem falado de Jesus, porque às vezes são tantas pessoas que nós conhecemos, nós falamos de tantas coisas, mas não falamos daquele que nos salvou. Se você se encontra assim, comece a falar com o Pai agora. Pai, me dê coragem, me dê ânimo, renova minhas forças, me coloque no foco, me dê determinação, me ajude.